Glória a Deus. Muito bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus na vida de todos vocês. Vamos iniciar esse dia fazendo uma poderosa oração, pedindo a Deus que venha guardar você e abençoar a sua família, livrar sua família, sua casa contra toda inveja, olho grande, contra todo mal, tá bom? Nós não podemos estar em todos os lugares, mas Deus pode. A verdade é que se a gente pudesse, a gente protegeria toda a nossa família, né? Mas nós não podemos estar em todos os lugares. Mas o nosso Deus tudo pode. Amém? Antes de eu fazer essa oração, aonde eu quero falar 3 coisas importantes com vocês que vão mudar qualquer maneira de você pensar, tá bom? Eu queria que você estivesse conosco durante toda essa oração, porque serão 3 bênçãos especiais que eu tenho para entregar para você. Mas antes, eu quero falar uma palavra de fé com você, meu amado, rápida, objetiva, que Deus tocou no meu coração. E eu creio que se você receber ela com o seu coração aberto, Ele vai te abençoar poderosamente. Muitas das vezes, quando nós nos encontramos em situações difíceis, vem aquele pensamento na nossa cabeça de que nós estamos sozinhos. Quem nunca teve esse pensamento? Aquele pensamento de que parece que Deus não está vendo a minha situação. Porque se Deus estivesse vendo a minha situação, as coisas não estariam dessa maneira. Se Deus estivesse vendo a minha situação, eu já teria vencido, alcançado. Mas não é assim que as coisas funcionam. E muitas das vezes achamos que estamos sozinhos. E também não é assim. Porque se estivéssemos sozinhos, não teríamos chegado aonde chegamos. A palavra que eu quero trazer para você é em cima disso. Eu vou resumir ela para você entender aonde eu estou querendo chegar. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 2 Reis. A Bíblia fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eliseu foi um grande homem de Deus e ele tinha um moço, o seu auxiliar. E a Bíblia fala, eu vou resumir para você entender a situação, que eles estavam em um local onde pela manhã Eliseu ele pede para o moço e vê em volta da cidade. E quando o moço volta, ele volta assustado, porque os inimigos tinham cercado aquela cidade. Eles estavam em uma situação, humanamente falando, sem saída. Então o moço ele volta desesperado, correndo e diz: Senhor Eliseu. E Eliseu diz: o que aconteceu? E ele diz: estamos cercados. Essa é a visão de uma pessoa quando ela não compreende o que Deus está fazendo, não é? Mas Eliseu ele vai responder uma coisa muito forte, e é aqui que entra a palavra do que eu quero falar para você. Aqui no versículo 17 diz assim, ó: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É muito forte isso. Eliseu ele orou ao Senhor. Quando ele recebe a notícia de que a cidade estava cercada, ele ora ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, que ele compreenda que nós não estamos sozinhos, porque ele não está conseguindo enxergar o que eu estou vendo. E a palavra vai dizer que Deus ele ouve Eliseu e abre os olhos do moço. E ele percebe que a cidade estava cercada de carros e cavalos de fogo. Quer dizer, a proteção de Deus estava em volta deles. Quantas vezes, meu amado, que nós achamos que estamos sozinhos? E muitas das vezes o diabo atribula o nosso coração, porque ele sabe que nós não estamos sozinhos. O inimigo sabe que nós não nos encontramos sozinhos. Então ele angustia o coração da pessoa com aflição, ele angustia com tristeza, com pensamento negativo, dizendo: você está sozinho, agora não tem mais jeito. Se eu fosse você, eu parava. Se eu fosse você, eu desistia. E é aí que entra a fé. Veja que a fé nem sempre é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você tem confiança, acredita dentro do seu coração. Eliseu, ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele. E é muito forte, gente. Olha, quando eu paro para pensar nessa palavra, sabe o que me vem na cabeça?
Quantos livramentos que Deus já nos deu. Quantas vezes que achamos que seria o fim, Deus foi lá e abriu uma grande porta na nossa vida. Muitas das vezes achamos que não tinha mais saída. E Deus foi lá e abriu uma grande porta. Deus foi lá e provou mais uma vez o poder dele sobre a nossa vida. Deus, ele foi lá e mais uma vez mostrou a grandeza dele sobre a nossa casa, a grandeza dele sobre a nossa família. Você percebe que a oração de Eliseu é após ele ter recebido a notícia do moço. E eu faço aquela pergunta para você nesse dia. Vem cá, muito forte. Qual tem sido a nossa reação mediante a um problema? Quando você recebe uma notícia que as coisas estão dando errado, que está difícil, ou que muitas das vezes não tem saída, qual tem sido a sua reação? O que você tem feito? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Tem pessoas que quando ela recebe uma notícia ruim, ela perde o chão. Ali ela não tem forças para orar, ali ela não consegue falar com mais ninguém, ela se cala, ela se isola, ela praticamente se mata espiritualmente falando. E isso faz mal para você. É claro que eu não vou chegar aqui e ser hipócrita, dizer que tenha calma, porque eu não estou na sua pele e não sei o que você está passando. Mas eu posso ser sincero e te mostrar o caminho do Senhor, que com Ele você não vai perder, com Ele você vai ganhar, que com Ele você vai chegar onde você quer. Então você chega na conclusão de que vale a pena confiar, vale a pena acreditar no agir de Deus. Você não está sozinho. Inicie esse dia com esse pensamento no seu coração. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso que Eliseu estava querendo dizer para ele. Nós não estamos sozinhos, nós estamos protegidos, cercados. Mas é por carros e cavalos de fogo, anjos, a mão de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu iniciei essa palavra dizendo, nós não podemos estar em todos os lugares que a nossa família está, mas o nosso Deus pode. Nós não podemos proteger toda a nossa casa, mas o nosso Deus pode. Nós não podemos cuidar de todos eles ao mesmo tempo. E se a gente pudesse, a gente colocava eles dentro do bolso. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Veja a importância, veja o tamanho da importância de você ser fiel a Deus. O moço volta desesperado. E Eliseu fala, Senhor, abre os olhos dele. E essa é a oração que eu quero fazer por você nesse dia. Pedir a Deus para abrir os seus olhos da fé, para que você consiga enxergar o agir de Deus sobre a sua vida. Para que você consiga enxergar que Deus está no controle da sua situação. Para que você consiga enxergar que você não está sozinho. E eu provo que você não está sozinho. Veja os sinais que Deus já operou sobre a sua vida. Veja o quão maravilhoso Deus tem sido nesses últimos anos com você. Às vezes tem bênçãos que a gente nem pede e a gente recebe. Tem coisas que a gente nem pede, Deus nos dá. Sabe o que chama isso? Amor. Isso chama-se amor. Você que é mãe ou pai, você vai entender o que eu vou te dizer. Muitas das vezes você está voltando do seu trabalho, cansado, depois de um dia muito cansativo. Você passa em frente à padaria, aí você olha na vitrine, você vê aquele pão, você vê aquele bolo, você vê aquele leite e vem na sua cabeça, eu vou levar para o meu filho. Às vezes ele nem pediu, mas o amor vem na frente, você fala, eu vou levar para ele. Está entendendo? Tem coisas que o filho não pede, mas o pai dá, porque o pai ama demais o filho. É isso que eu quero pôr no seu coração. Deus é o nosso Pai. Se você for fiel a Ele, tem coisas que você nem vai pedir, mas Deus vai te dar. Tem livramentos que você nem sabe que aconteceu, mas Deus fez. É forte, né, gente? Esse Deus é maravilhoso, né? Por isso que o inimigo sabe que ele não pode tocar em você próximo de Deus, então ele vai tentar fazer de tudo para que você se distancie do Senhor Jesus. Pensa nisso, coloca isso no seu coração. Olha só aqui para finalizar, mais uma vez, ó. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo.
em redor de Eliseu. Após a oração, ele viu, e essa é a oração que eu vou fazer por você, para que você também veja a grandeza de Deus cuidando e que grandes portas se abram na sua vida em nome de Jesus. Amém? Meu amado, antes da oração, não se esqueça de colocar o nome da sua família aqui abaixo nos comentários. Você coloca o nome nos comentários, eu pego eles, coloco no caderno de oração. Eu estou numa campanha com Deus todo dia 3 da madrugada, de oração em oração a gente vai vencer. E o seu nome da sua família eu quero colocar naquele caderno. Só depende de você. Coloca aí que eu pego e ponho, tá bom? Vamos fazer essa oração? Feche os seus olhos. Pai, eu oro, meu Deus, e peço que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa, Pai, e que ela venha enxergar a grandeza do Senhor, que ela venha conseguir compreender tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda há de fazer por ela, meu Pai. Não permita, meu Deus, com que o inimigo venha entristecer o coração, gerando a dúvida, gerando a discórdia, alimentando de medo, alimentando de tristeza. Não, meu Pai. Coloca a mão poderosa do Senhor. Abre os olhos dessa pessoa, Pai, para que ela veja verdadeiramente quem é o amigo dela, aquele que está com ela em todos os momentos, aquele que jamais virou as costas para ele, aquele que jamais desamparou ela, meu Pai, que aonde ela pisar a planta dos pés, que ela consiga enxergar o agir do Senhor. Eu oro também, meu Deus, para que o Senhor venha abrir os olhos da nossa família. Muitos deles estão afastados do caminho da fé, muitos deles estão distantes, estão, meu Deus, de certa forma frios na fé, sofrendo, alguns doentes, tristes, angustiados, alguns, meu Deus, enfrentando grandes lutas. Meu Deus, o Senhor sabe que se nós pudéssemos, nós mudávamos a situação deles. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Aonde nós não conseguimos alcançar, o Senhor pode. Então abre os olhos deles, Pai. Protege eles. Abençoa eles poderosamente, Pai. Que assim como o Senhor abriu os olhos do moço e ele conseguiu enxergar, meu Deus, que ele estava cercado de carros e cavalos de fogo e que a proteção do Senhor estava ali, abre os olhos também, meu Deus, para que todos consigam entender o agir do Senhor e que mesmo mediante a luta, mediante a dificuldade, a provação, ao dia mau, que nós venhamos conseguir tirar o melhor, Pai, confiar e entender que tudo que está acontecendo na nossa vida tem a permissão do Senhor. E que na hora certa, Pai, esse dia mau ele vai passar. E que as portas, o grande milagre que nós buscamos, ele vai chegar. E aquele sorriso no rosto, o Senhor nos entregará. Nós confiamos nisso, Pai. Acreditamos, entregamos a nossa vida, a nossa família e a nossa casa nas mãos do Senhor. E te agradecemos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que assim será, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tá bom? Que o Senhor abra os seus olhos e que você consiga enxergar a grandeza de Deus na sua vida. Que você consiga enxergar a grandeza do poder do Senhor sobre a sua família, tá bom? Porque no mundo de hoje que nós vivemos é tanta palavra negativa. E agora eu vou chamar você para usar a sua boca para palavras positivas. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Em vez de divulgar notícia ruim, vamos divulgar a palavra, a oração. Vamos ajudar o próximo, como Jó. No dia mau, ele orava pelos amigos e Deus deu o dobro na vida dele. Amém? Compartilhe essa oração e não se esqueça de deixar o seu nome para a família, para a campanha da oração da madrugada. Bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.